Assim como a derrubada do muro de Berlim, como eu citei agora há pouco, representava livre acesso ao povo alemão, o rasgar do véu mediante a morte de Cristo significa que a barreira que impedia o acesso direto ao Pai foi removida. Agora, todo aquele que crê em Jesus Cristo tem livre acesso ao trono da graça. O rasgar do véu simboliza que, pela morte de Cristo, o caminho para Deus foi aberto e que o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento se torna agora ultrapassado, não tem mais validade. Hebreus vai nos dizer, no capítulo 9, 11 e 12, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O texto de Hebreus vai nos dizer mais. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, mão desta obra, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O rasgar-se do véu, irmãos, indica essa oportunidade rica e preciosa, esse privilégio que agora não está apenas na mão ou na função do sumo sacerdote, mas está agora à disposição de todo aquele que crê em Jesus Cristo, de todo aquele que abraça a salvação pela fé. A cruz remove a nossa condenação, a culpa e a separação. Tomando desse conhecimento, irmãos, essas verdades, isso deve gerar em nós um ânimo, uma alegria, uma coragem, pois nós não precisamos mais de mediadores humanos, nem de rituais para nos aproximarmos de Deus. Cristo, ele é suficiente. Jesus nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele nos diz, e ele nos está dizendo, com rasgar do véu, que o está abrindo o caminho para mim e para você. Que esse caminho agora está acesso. Não existe uma barreira, não existe uma cancela, não existe um obstáculo que nos impede de nos aproximarmos dele. Ele libertou, ele derrubou a muralha que existia e que fazia essa separação entre nós e Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, diz o Hebreus, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Esse é o primeiro sinal, irmãos, da vitória de Cristo na cruz. A vitória da reconciliação. A vitória da oportunidade que a humanidade agora tem de acessar a presença de Deus pela fé em Cristo Jesus. O povo que estava afastado, a barreira que existia, o véu que fazia essa separação, que mostrava essa exclusividade de apenas um sumo sacerdote, agora esse privilégio é estendido a mim e a você. É estendido a todos nós, que pela fé no sacrifício de Jesus, pela fé nessa oferenda única e para sempre, nós temos esse direito e esse privilégio de acessarmos a presença do Pai. E nós, como respondemos, irmãos, então, a esse acesso que nos é dado? Como nós respondemos a esse privilégio que nos é concedido? Temos buscado efetivamente a presença do Senhor? Temos nos apoderado, como diz o texto de Hebreus, com confiança, com intrepidez desse privilégio? Temos buscado constantemente a presença do nosso Pai, através dos meios de graça, da oração, da comunhão, do culto público. Todos esses são meios que o próprio Cristo disponibiliza para mim e para você, para nós usufruirmos desse acesso que um dia estava restrito, mas que na cruz, há 2000 anos, foi rasgado e agora nós temos esse privilégio.
Imagine como foi a alegria daquele povo na Alemanha há mais ou menos 30 anos, ao poder destruir aquele muro, que era um sinal de repressão, que era um sinal de limitação, onde você vivia totalmente à margem ou à mercê de uma sociedade que estava sendo oprimida por um país que era ditador, opressor, e agora você tem a oportunidade de ir e vir, de usufruir, de poder crescer, de poder se desenvolver. Se houve tamanha alegria para aquele povo, quanta alegria não deve haver para nós, que estávamos destituídos da presença de Deus, que estávamos afastados por conta do pecado da presença de Deus, e que pela cruz e pelo véu que foi rasgado e pelo novo caminho que o próprio Cristo preparou para nós, nós temos agora esse privilégio. Essa é a primeira vitória, irmãos, a vitória da reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto não fala apenas dessa reconciliação, dessa restauração da comunhão com o Senhor, desse privilégio que nós temos de acessar novamente a presença do Pai. A Bíblia vai falar a respeito de fenômenos que a natureza manifestou. E aqui nós vamos identificar que a vitória de Cristo na cruz, ela também vai afetar a natureza que tinha sido corrompida, a natureza que tinha sofrido os efeitos do pecado. O segundo ponto que eu quero destacar, então, é que a vitória na cruz de Cristo está também voltada para a criação corrompida. O verso 51 ainda diz, a segunda parte, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Naquela tarde, irmãos, a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra, desde a hora sexta até a hora nona. A Bíblia diz que houve terremotos, e que por conta desse terremoto, as pedras se fenderam. Naquela tarde, irmãos, não foram apenas os homens que se manifestaram com gritos, com insultos, com blasfêmias contra o nosso Senhor. A própria criação também reagiu. Quando o Filho de Deus foi pregado na cruz, o céu se cobriu de trevas. É como se estivesse expressando, ou melhor, como se não quisesse testemunhar aquela cena. A terra tremeu como se não pudesse sustentar tamanha crueldade ao Filho de Deus. As rochas se fenderam. É como se a própria terra tivesse com seu coração partido, porque ali o Filho de Deus estava sendo sacrificado. Era a natureza dizendo, isto não está certo. Era um sinal de protesto, era um sinal de lamento. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que a natureza manifestava-se em sinal de protesto, lamentando, repudiando aquilo que estava sendo feito ao Filho de Deus, ao mesmo tempo, sem perceber, a criação também anunciava, o que está acontecendo aqui é terrível, mas é necessário. É doloroso, mas é redentor. Porque enquanto os homens matavam o Filho de Deus, o próprio Deus, através da cruz, estava derrotando o pecado, a morte, a corrupção que dominava a criação desde Gênesis. Quando Adão pecou, irmãos, não só a humanidade caiu. Como diz a Bíblia, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a criação também foi afetada. A terra passou a produzir espinhos, o trabalho se tornou duro, se tornou árduo, surgiram desastres naturais, doenças, morte e corrupção em toda a ordem da criação. O terremoto e o fender das rochas sinalizam uma reação da natureza. A terra, através dos fenômenos naturais, estava respondendo à morte de Cristo, porque Cristo não apenas nos salva individualmente, mas sua morte afeta toda a ordem da criação, e ali é dado início à restauração de tudo aquilo que foi afetado pelo pecado. A redenção resulta na renovação da criação. O terremoto e o rasgar das rochas não são antecipações visíveis daquilo que Deus estava começando a fazer por meio de Cristo. Esse processo que será plenamente realizado na nova criação. João vai dizer em Apocalipse, eis que vi novo céu e uma nova terra.